Momentos em que a gente chega no nosso esgotamento. E aí o emocional começa a pedir socorro. O seu emocional já começou a pedir socorro, porque o meu já pediu. E aí eu entrei em um estado de depressão, ansiedades e ataque de pânico, tudo de uma vez. Isso foi um período muito difícil. Eu precisei de um ano para melhorar. Foi muito difícil. E nem sempre o que nós sentimos aparece de uma forma muito clara, né? Às vezes você tá bem, não tá pensando em nada, e do nada um gatilho aparece, você nem sabe que esse gatilho foi afetado, e você do nada tem uma crise de ansiedade. Eu já passei por isso. Tinha dias que eu falava pro meu marido, eu estou bem, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu estou sentindo que o meu corpo está dando gatilhos. O meu corpo já estava dando alerta que ele ia estar no estado de ansiedade. Eu já começava a fazer o quê? Repreender, cantar, relaxar. Já começava a fazer aquele ponto dos 5 sentidos, né? Que é 5 coisas que eu vejo, 5 coisas que eu escuto, 5 coisas que eu sinto, 5 coisas que eu amo, para que eu pudesse movimentar a minha mente, porque sim, uma mente muito cheia também causa desestabilidade, assim como a mente vazia. Então, eu comecei a tentar movimentar os meus pensamentos para que eu conseguisse voltar a dominar as minhas emoções. E foi um ano de muita oração, de jejum, de vida no altar, buscando esse período de libertação para essa área que era o meu emocional. E Deus, graças a Deus, me deu esse socorro para essa área. E eu precisei passar por isso para poder ajudar pessoas que também passaram por isso, tá? Então, às vezes, o nosso coração, ele vai acumulando muitas pequenas dores, irmãos. E o silêncio que a gente vai engolindo, essas pequenas dores, geram situações mal resolvidas dentro de nós. E tem muitas coisas que a gente fala assim, tá, isso não faz muito sentido. Ok, tudo certo, para manter a minha paz, eu vou ficar, ó, tranquilo, zen. Só que o corpo, ele reage. Quando menos nós esperamos, estamos cansados tanto por dentro que o corpo reage. As emoções, quando estão sobrecarregadas, elas acabam entrando como se fosse um grande furacão dentro de nós. E isso não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Cuide-se melhor, preserve-se mais, respira, até mesmo para se afastar. E precisamos ter esse sinal também como um gatilho de limites. Eu preciso limitar algumas coisas para que isso não volte. Porque nunca mais eu quero voltar para aquele estágio. Deus sabe o quanto foi difícil. Muitas pessoas não me acompanhavam na época. Eu não postava falando sobre isso, mas foi um tempo para mim muito difícil, aonde a minha vida ela começou a perder o sentido. Mas eu tentava todos os dias continuar lutando. E um aviso que o nosso corpo nos dá de que algo precisa ser olhado com mais carinho. Você precisa. Uma das coisas que meu marido sempre falava pra mim, eu vou falar pra você, é comece a olhar pra você antes de olhar pros outros, porque às vezes a gente faz tudo pelos outros, a gente não quer entristecer o outro com limites, não quer dizer não pra não ser chato, pra não ser interpretado de uma forma negativa, mas não esqueça que o seu bem-estar é algo importante. Se olhe mais, se cuide primeiro antes de cuidar dos outros, porque isso importa, você precisa estar bem. Tá? Tem coisas que a gente tenta ignorar, tem coisas que a gente tenta engolir, mas continuam ali, não foram curadas. Precisamos de ajuda, precisamos pedir a Deus cura, mas também precisamos de suporte, muitas das vezes, para podermos melhorar. Então, sim, passei por terapeuta, tomei medicações, falei pra Deus que eu não iria continuar em medicações porque eu não nasci tomando aquelas medicações tão fortes que muitas das vezes me dopavam. Eu falava pra Deus, eu não quero isso, entendeu? Eu não quero isso. Eu quero poder viver sem medicações, eu quero poder fluir a minha vida e sim, levar essa cura que um dia me curou para outras vidas. E eu comecei a agradecer pela minha cura antes de vivê-la. E Deus foi cuidando de mim com carinho. Eu fui me cuidando com carinho. Eu comecei a evitar pessoas, quebrei vínculos com pessoas, eu parei de frequentar alguns ambientes, eu parei de permitir com que os meus limites fossem avançados. Você podia ser minha amiga de anos, você avançou milhares de limites, te dou 5 oportunidades, você tirou essas 5, acabou, entendeu? Porque às vezes a primeira foi um erro, a segunda foi um dia mal que você teve, mas e a terceira? Qual a justificativa? Entende? Então assim, hoje já são 3, antigamente eram 5. Tá? Mas iniciamos com 5 oportunidades. E Deus, ele não ignora sentimentos. E eu acho isso muito legal, que nós precisamos entender isso de Deus. Porque Deus, ele tem sentimentos, tá? Deus, ele tem. Deus, ele ama, mas Deus também se ira. Se você ler a Bíblia, Deus, ele se ira. Deus, ele é justo. Deus, ele é amor, mas ele também
é fogo consumidor. Nós precisamos entender isso sobre Deus. Então, Deus, ele entende os nossos sentimentos, ele nos acolhe, ele trata essas emoções e ele também tem poder de restaurá-las. Então, se você está passando por algum momento de depressão, ansiedade ou crise de pânico, ou até mesmo outras doenças por conta do emocional, como eu tive psoriase, que é aquela queimadura na pele, que vira tipo uma ferida por conta do meu emocional complicado, vira até uma mancha branca, né? Então, assim, ó, eu tive esse problema por conta do meu emocional. E Deus, graças a Deus, tem tratado muitas coisas em mim. E eu estou todos os dias em um grande conserto. É o que eu falo muito pra Deus. Eu estou sempre melhorando. Todos os dias é um dia a mais de uma oportunidade para me curar mais, melhorar mais, aprender a dar limite mais, aprender a não acertar tudo de qualquer pessoa mais. Você me liga pra reclamar de alguma coisa pra mim, se for uma coisa realmente relevante, ok, eu vou entender como alguém que está tentando me ajudar a melhorar. Mas agora, só pra você tirar a ira de você e querer jogar nos outros, não me ligue mais, eu te dou bloqueio. Isso é pra minha vida. Pode ser parente, pode ser minha mãe. Entende? Porque a gente fala, pode ser o Papa, pode ser o Papa. Vou bloquear. Eu não tenho paciência, irmãos, eu não tenho paciência. Eu. Não é questão de paciência, é a questão de autocuidado. Isso é até chamado de egoísmo. Mas eu já me afastei de parente pelo simples fato da pessoa ficar provocando. E tá tudo certo. Perdoei, se precisar de ajuda, eu sempre ajudarei. Mas convivência é algo pessoal. Eu aprendi isso com a Bíblia. E o, o Deus que eu sirvo, ele me ensina que eu preciso ter autocuidado. Porque eu preciso amar os outros como eu me amo. Então, eu preciso aprender a me limitar. O não, ele existe, tá? Até Deus dá não pros outros. Então, assim, ó, cuidar das emoções também é algo espiritual e é tempo de nós despertarmos para isso. A gente se desperta para tantas outras coisas espirituais e esquecemos do cuidado pessoal, que é muito importante. Porque um coração em paz consegue ouvir melhor a voz de Deus. Tanto que a Bíblia fala que em tudo que você deve guardar, guarde o seu coração.